Muito bem. Vamos iniciar então nossa roda de conversa de hoje sobre gestão humanizada. Queria dar as boas-vindas para todo mundo aqui presente. A gente tem uma alegria muito grande em poder realizar esses momentos de conversa, de troca de experiências, de percepções, de crescimento mútuo, e discutir sobre um tema que é tão importante, que é a gestão humanizada. Hoje, as empresas, as organizações, as instituições estão percebendo cada vez mais a importância de se humanizar o ambiente de trabalho. E isso deveria ser um fato muito lógico para todo mundo, né? Até porque a gente passa muito tempo no trabalho. O comum é a gente passar 8 horas por dia das nossas vidas diárias aí no trabalho. Então, é mais do que fundamental a gente ter um ambiente que seja saudável. Não apenas um ambiente que seja bonito, organizado, mas em que as relações humanas também sejam saudáveis, né? Que elas permitam a gente florescer em vários aspectos. Então, o objetivo dessa roda de conversa de hoje é a gente poder conversar um pouco mais sobre esse assunto. É importante salientar que essa roda de conversa é uma iniciativa do nosso programa de gestão humanizada, que é uma das várias iniciativas realizadas pela Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. E para a gente, então, é uma oportunidade muito grande, né, de estar ali juntamente com alunos de vários cursos da PUC, de estar com convidados, conversando, debatendo, refletindo sobre esse tema. Em particular, hoje, nós vamos falar sobre um assunto um pouco mais específico dentro da gestão humanizada. Essa é a nossa segunda roda de conversa. A gente teve uma primeira roda de conversa no mês passado, que foi como uma introdução, né, sobre o assunto, e hoje a gente vai especificar um pouco mais, falando sobre humanizar, dar resultados, os benefícios financeiros, sociais e psicológicos da gestão humanizada. Uma dúvida que é muito comum e que surge muito é: será que isso realmente funciona, né? Será que a gestão humanizada realmente traz resultados? Porque uma coisa é a gente ter ideais e imaginar o que seria bom, o que seria adequado a gente ter no ambiente de trabalho, mas a outra coisa é pensar em termos práticos, o que realmente funciona. Então, o nosso objetivo de hoje é discutir um pouco sobre isso, os resultados práticos da gestão humanizada. E aí, para nossa alegria, então, a gente vai ter hoje duas palestrantes, duas convidadas que vão falar sobre esse tema. Uma delas é a Maria Regina Basílio Teodoro dos Santos, que é graduada em Psicologia, com pós-graduação Lato Sensu Licença em Administração e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Administração Hospitalar, Psicoterapia de Grupo Triádico, Psicodrama, Abordagem Humanista, Essencial Fenomenológica e mestrando em Educação pela UniUB. Ela também já teve várias experiências profissionais, já foi diretora da Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento Pessoal do Departamento de Recursos Humanos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, professora também da UFTM, né, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, por 7 anos, psicóloga, palestrante, escritora do livro Uma Palavra para Você que Está, né, um manual de saúde, publicado em 2008, e gestora do curso de Psicologia da Universidade de Uberaba até a presente data. E temos também a Cecília Neto, que é nossa aluna aí do curso de Psicologia da PUC, faz parte do programa de Gestão Humanizada. Então, vai estar aí representando toda a nossa equipe, né, todo o nosso grupo, de forma bastante brilhante. E a Cecília, desde o início da graduação em Psicologia, deu início à sua inserção no mercado de trabalho, onde desempenhou funções relacionadas à área de recursos humanos e administração, e durante esse período teve a oportunidade de atuar em algumas organizações, aprofundando seus conhecimentos em gestão de pessoas, através dessas experiências adquiridas por meio de CLT ou estágios. E atualmente está cursando aí o 10º período, né, do curso de Psicologia, está quase formando, mas nunca para, né? Termina o curso de graduação, já inicia a próxima etapa, e ela está, então, desenvolvendo seus conhecimentos junto à equipe do projeto de extensão Gestão Humanizada. Um informe rápido: a gente está gravando essa reunião para depois disponibilizar ela no Teams, no YouTube. A roda de conversa do mês passado também foi disponibilizada e foi enviada por e-mail para todos os participantes. Então, caso você depois queira rever algum trecho ou então compartilhar com alguém,
você vai ter aí o link para poder enviar para as outras pessoas, compartilhar com seus amigos, tá bom? Queria, então, agradecer muito às nossas palestrantes. Obrigado, Regina. Obrigado, Cecília, por terem aceito o convite. E para nós vai ser aí uma honra muito grande poder aprender um pouquinho com vocês. A palavra é de vocês. Obrigado. Vou compartilhar os slides aqui. Então, pessoal, como o professor Ricardo me apresentou, eu sou a Cecília e eu vou começar a nossa apresentação da nossa roda de conversa de hoje, que foi intitulada como Humanizar dá resultados. E aí a gente vai falar dos benefícios financeiros, psicológicos e sociais da gestão humanizada. Mas antes de começar a falar sobre especificamente os resultados, né, da gestão humanizada, eu achei importante trazer um pouquinho uma contextualização para a gente do que a gente falou na nossa última roda de conversa, até para quem não esteve presente, poder entender melhor a dinâmica e os processos da nossa apresentação de hoje. Então, a primeira vantagem que a gente resolveu resgatar aqui na nossa roda de conversa hoje foi a questão da satisfação. E aí, quando eu falo sobre satisfação, a gente não está falando da satisfação, nesse caso, do cliente, que sim, é muito importante, ela tem o seu lugar de importância, mas quando a gente fala em satisfação na gestão humanizada, a gente está falando sobre o colaborador como catalisador para as melhorias. Então, é uma satisfação voltada aos funcionários das empresas, das instituições. E aí, essa satisfação, ela vai ser construída de como, né? Que aí vocês vão perguntar, Cecília, como que a gente pode fazer para que o funcionário fique satisfeito no seu ambiente de trabalho? E aí é colocar o funcionário com voz ativa dentro da empresa, escutar o funcionário, abrir o diálogo entre liderança e funcionário também é muito importante, porque um funcionário satisfeito na gestão humanizada é muito importante. E aí a gente cai para a nossa próxima vantagem, que é a redução de turnover, ou redução de rotatividade. Porque com colaboradores satisfeitos, consequentemente, vai reduzir o número de rotatividades, porque a expectativa é que esses funcionários satisfeitos, eles procurem menos novas oportunidades, procurem novos empregos, e aí eles acabam ficando mais nas empresas, o que faz reduzir essa rotatividade. E aí, a nossa terceira vantagem na gestão humanizada é o recrutamento certeiro, que fala sobre a compatibilidade entre empresa e empregador desde o princípio. Então, desde a contratação, desde o primeiro contato do funcionário com a empresa, já ter esclarecido os objetivos da empresa, o cargo que ele vai seguir, as funções que ele vai desempenhar, até para alinhar e para ter essa conciliação mesmo e essa compatibilidade. E aí, agora falando mais especificamente dos resultados da gestão humanizada, e aí, como o nosso professor orientador do nosso grupo de extensão, ele é um físico, ele falou para a gente trazer mais dados, nos mostrou essa importância, né, de demonstrar com números e dados sobre os resultados da gestão humanizada. E aí, a gente trouxe aqui essa tabela, que vai ter o desempenho financeiro de empresas humanizadas americanas, empresas humanizadas internacionais, empresas good to great, desculpa, meu inglês é péssimo, mas são as empresas feitas para vencer, do Jim Collins, e o índice SP500, que são as 500 melhores empresas dos Estados Unidos. E aí a gente vai ter essa tabela para comparar o percentual de desempenho financeiro dessas empresas. E aí a gente consegue perceber que nas duas primeiras linhas, que são as empresas humanizadas americanas e as empresas humanizadas internacionais, que nos períodos, né, de tempo de 3 anos, 5 anos, 10 anos e 15 anos, as empresas humanizadas americanas, isso de uma forma geral, teve o percentual de 83% aumentado para 1.681%, o que é um valor muito considerável, né?
enquanto as empresas feitas para vencer, que é a terceira linha ali, que é as empresas Boost to Trick, elas tiveram um aumento em 15 anos de 262%, que sim, é um aumento muito considerável, ainda mais se a gente comparar com o índice das melhores empresas dos Estados Unidos, que é 117%. Então, é um aumento considerável, mas como o nosso foco aqui é falar sobre as empresas com gestão humanizadas, e aí a gente vai destacar elas, a gente consegue perceber que o aumento percentual é muito grande e é muito válido, né? Em 15 anos, aumentou bastante e consideravelmente. E aí, como eu disse, a gente, nessa tabela, a comparação são de empresas gerais. E aí você vai me perguntar, tá bom, Cecília, mas essas empresas, que empresas são essas? Será que funciona dessa forma mesmo? E aí aquela pergunta, onde vivem? Do que se alimentam? O que fazem? E aí a gente trouxe quais são essas empresas humanizadas que a gente está falando nesse quadro comparativo. E todas essas informações, vale ressaltar, que a gente tirou do livro Empresas Humanizadas, do Raj Sisodia, de 2003. E aí ele fez um estudo com várias empresas, e aí são essas que estão na tabela que a gente trouxe para vocês verem. Por exemplo, a 3M, a BMW, a Adobe, a Amazon, aí passando aqui tem mais. Aí a gente consegue ver a Disney, Starbucks, a Honda, a Toyota, Google. Então, são empresas grandes e consolidadas no mercado, que são empresas humanizadas, para a gente poder comparar e ver os números de resultados que elas conseguem fazer. E aí tem as outras empresas também na pesquisa que foram utilizadas aí nesses quadros. E aí, o retorno financeiro das empresas humanizadas, ele também colocou num parâmetro, no mesmo parâmetro daquele que a gente comparou, aquela primeira tabela, de 3 anos, 5 anos, 10 anos e 15 anos. Então, foram espaços de tempo que foi analisado durante todo o estudo. E aí, por exemplo, a gente consegue ver que a 3M, de um desempenho financeiro de 37%, em 3 anos, em 15 anos ela atingiu 222%. Então, é um resultado muito bom para uma empresa humanizada. Então, a partir desses dados, a gente queria demonstrar para vocês que sim, as empresas humanizadas, elas dão resultado. E como a gente está vendo nessas tabelas, é um resultado muito significativo e muito bom. Só para ressaltar também, a Google, por exemplo, ali está sem o valor de percentual de 15 anos, é porque na época que foi lançado, né, a primeira edição, o Google ainda não tinha um parâmetro que fez 2003 que ele foi lançado, e aí não tinha esse parâmetro, por isso que está ali em branco. Mas a gente já consegue ver nos 10 anos que teve um aumento muito grande. E aí, seguindo a mesma lógica e falando ainda dessas mesmas empresas humanizadas, o que se notou foi que houve uma redução de turnover, que é a rotatividade, né? E aí, a rotatividade de empregados é muito inferior à média da indústria. E aí, um exemplo que ele traz no livro é que a rotatividade da empresa Southwest Airlines, que é uma companhia aérea, é metade da de outras companhias aéreas, ou seja, reduz o turnover, sim. Os treinamentos. Foi observado também nessas empresas humanizadas que elas possuem o maior tempo de dedicação para treinamentos, porque treinamentos é muito importante quando a gente diz de empresas humanizadas. E aí, elas se dedicam mais a treinamentos por entender dessa importância. E aí, um exemplo é que os funcionários da empresa The Container Store receberam, em média, 263 horas de treinamento, contra a média de 8 horas das outras indústrias de varejo. Então, assim, é um número muito considerado, não, é um número que ultrapassa a quantidade de horas obrigatórias, e a gente consegue perceber que essas empresas humanizadas, elas têm um esforço no quesito treinamentos, porque é necessário. E aí, no que se refere ao retorno de capital aberto, se observou que teve um aumento, um percentual de 1.026% dos investidores ao longo dos 10 anos.
O que significa isso? Que a valorização de investimentos de investimento foi de 10 vezes mais ao longo dos 10 anos. Ou seja, se você investir, vamos supor, R$200 nessa empresa, você vai receber 10 vezes mais o valor depois de 10 anos. Ou seja, é um valor muito considerável. E muito bom, para a gente mostrar com mais dados, mais exemplos, que a gestão humanizada, ela funciona, ela dá retorno, ela tem redução de turnover, ela precisa de treinamentos. E aí que entra na parte de contratações, que a gente também achou importante trazer aqui, para falar que como diminui o número de turnover, o número de rotatividade, também gera um lucro só pelo fato de o custo da contratação de um funcionário é muito alto. E aí teve um levantamento feito em 2020 pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa do Senado Federal, que indicaram gastos de até 102% do salário bruto do colaborador com encargos. Ou seja, é alto ficar contratando funcionário, porque quanto maior a rotatividade, mais você vai precisar de contratar novos funcionários para colocar no lugar daqueles que se desligaram e tudo mais. Então, diminuindo o turnover, você diminui o custo da contratação, consequentemente. E aí, por fim, a gente também achou importante trazer a questão da retenção de talentos. Por quê? Como a gente consegue ver a partir dessa equação que eu coloquei no slide, é que o capital intelectual ele é igual ao capital humano mais o capital estrutural. E aí o capital humano ele diz das habilidades dos empregados e o capital estrutural da empresa. Então vai entrar a estrutura física da empresa, os investimentos tecnológicos, mas a estrutura mesmo, tanto o capital humano, então, o capital intelectual ele é gerado a partir da estrutura da empresa, somado com esse capital humano, que é as habilidades dos empregados. Então, é muito importante reter os talentos na empresa. Por quê? Porque eles geram capital intelectual. E aí, agora, eu vou passar a palavra para a nossa digníssima convidada, Maria, para ela poder falar um pouquinho para a gente sobre gestão humanizada, agradecer novamente a participação. E é isso, espero que eu tenha dado uma introdução bacana aí para vocês poderem entender um pouquinho mais sobre os resultados da gestão humanizada. E é isso. Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Sim, Regina. Eu gostaria de iniciar a minha fala trazendo uma música. E essa música diz assim: quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, esta força tudo que você ouvir esteja certo, que estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos e o meu corpo tão suado,
transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força para cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É apenas o meu jeito de viver o que é amar. Muito obrigada, viu? Pela manifestação de vocês, né? De carinho. Essa manifestação já é uma humanização, né? Muito obrigado. Mas dizem que perguntaram a um garoto assim: garoto, quem você acha que deve morrer primeiro, você ou sua mãe? Ele disse assim: minha mãe. Aí disseram: por quê? Ele disse assim: que eu acho que ela não conseguiria viver sem mim, né? Numa certeza de importância, numa certeza de amor tão grande, né? Que nos chama a atenção. E quando a gente fala em humanizar, a gente está querendo dizer em tornar humano, né? Em dar condição humana, tornar afável, tratável, colocar a pessoa como centro. Aí eu humanizo, né? E aí alguém vai dizer assim, ué, mas é claro que as pessoas estão como centro. Não, nem sempre. Veja bem, se não é muito comum nas nossas empresas, né, que alguém fale assim, eu trabalho aqui pelo que eu ganho. Vocês nunca ouviram isso, não? Não sei se aí na cidade de vocês tem alguém, né, que age dessa maneira. Não, eu faço pelo que eu ganho, né? Então eu faço pelo meu salário, exclusivamente por ele. Isso não significa que a gente vai tirar a importância do recurso, do salário, do dinheiro, jamais. Porque ele tem a sua importância, o dinheiro tem a sua importância. Aliás, dizem que uma vez por ano a gente deve colocar um pacote de dinheiro na mesa e dizer quem manda em quem, né? Mas a questão, muitas das vezes, é que importância eu tenho dado a esse aspecto, a essa questão financeira, colocado ele na frente da condição humana. Alguém diz assim que algumas pessoas só querem o seu resultado, outras pessoas querem também a sua presença. Quando a gente quer também a presença do outro, a gente humaniza essa relação, né? Os resultados, em se tratando de empresa, eles são essenciais, né? Nós precisamos pensar nos resultados. Mas determinadas empresas investiram tanto nas máquinas e esqueceram de investir nas pessoas. E aí as pessoas começaram a quebrar as máquinas. Era um investimento alto nas máquinas e, e se esqueceram das pessoas. Até que se deram conta de que o investimento estava sendo feito trocado. É importante que a gente invista nas pessoas. Colocar as pessoas como a grande força. Quando a gente fala, por exemplo, do tecnocentrismo, a gente fala de uma alienação. De novo, eu faço a observação: nunca deixar de considerar a importância da tecnologia, mas em que lugar nós temos colocado a tecnologia na nossa vida, né? Como primazia, né? Então, para que primeiro a gente coloque as pessoas. A humanização, ela precisa ser reconhecida para todos os atores e sujeitos que participam da produção, né? Porque quando a gente fala assim, a gestão humanizada, é como se também a gente só pensasse nas pessoas que estão ali para servir. Nós estamos dizendo de humanização em todos os sentidos. Há uma dinâmica interessante que a gente trabalha e realiza, em que a gente
coloca na testa ou nas costas das pessoas algum codinome, considerando ela como sendo parte de um grupo minoritário. Por exemplo, eu coloco na testa de alguém, né? Sou negro, né? E às vezes uma pessoa, você vai afixar esse papel em ordem, então isso é casual em um grupo. Você coloca tenho 5 anos, ou tenho 70 anos, aonde você trabalha as questões relacionadas aos preconceitos, às discriminações, né? E é muito comum, por exemplo, cair para uma pessoa que tem 30 anos, tenho 5 anos, ou para uma pessoa que tem 30, cair, tenho 70, 80 anos, né? E é uma dinâmica que fica muito engraçado, mas que a gente pede para que as pessoas ajam com as outras como se o que tivesse escrito na testa ou nas costas delas fosse verdade. Mas é interessante que a gente coloca também, por exemplo, sou empresário. Porque muitas das vezes ninguém se aproxima do empresário. Como se dissesse, não, se é gente grande, não vou me aproximar, não. Que eu quero pensar com vocês, né? Como às vezes, inclusive pessoas com grandes poderes vivem a discriminação, vivem o afastamento, vivem o preconceito. Então, quando a gente humaniza, a gente traz este lado humano mais próximo, no sentido de acolher. A palavra acolher, em todos os sentidos, ela veio do latim acolligere, né? Que é levar em consideração, receber, oferecer ajuda, refúgio, proteção, abrigo, amparar. E nos mais diferentes espaços, estou dizendo em instituições de um modo geral, né, como é importante que você desenvolva esta habilidade de lidar com o outro, considerando todos os aspectos dele, volto a dizer, e não só o aspecto de te trazer resultados, mas também que você considere a importância da presença dessa pessoa, né, nos diferentes espaços. E todos nós ansiamos pelo respeito à vida e à dignidade humana. Eu costumo dizer que todos nós deveríamos andar com uma plaquinha nas costas, e essa plaquinha nas costas deveria estar escrito assim, estou em obras, né? Porque é muito comum, né? Eu não sei muito a formação de vocês aqui, mas é muito comum, né? Alguém cobrar de você, mas você não está fazendo faculdade? Não, mas você não está fazendo pós-graduação? Você está chorando? Você não está estudando? Você está errando, né? Como se as pessoas passassem a ser perfeitas a partir do momento em que elas começassem a estudar ou a fazer qualquer curso, né? Às vezes eu falo assim, ninguém aqui é puro anjo ou demônio, nem sabe a receita de viver feliz. Não dá para separar o que é real do sonho, e nem eu de vocês, nem vocês de mim, ninguém é puro anjo ou demônio, né? Ninguém tem que ser perfeito a partir de qualquer momento, né? Então, eu estou fazendo um curso superior, mas eu estou em obras, né? Até mesmo quando alguém disser assim para você, você é feio, eu falo assim, não, peraí, eu não estou acabado ainda não, estou em obras, com certeza eu vou ficar mais bonito, né? E um consolo para todos nós, né? Especialmente para mim, que com certeza cheguei nesse mundo primeiro do que todos vocês, mas a gente diria, o belo não deixa de sê-lo, ele se transforma em outra beleza,
né? Então, o que é belo não deixa de ser belo. Ele se transforma em outra beleza, né? Existe a lindeza, né, dos 15, a maravilha dos 20, né? A maturidade elegante dos 30, né? Mas existem também as tchutchucas e os tchutchucos de 50, os maravilhosos dos 70, não é? Porque o que é belo não deixa de sê-lo, se transforma em outra beleza. Mas todos nós queremos ser respeitados e queremos ser tratados com a dignidade que merecemos. A plaquinha das costas, então, estaria escrito: estou em obras, ainda não estamos prontos. E também eu falo sempre que se alguém já está pronto, acha que já chegou na perfeição, pode ir para o andar de cima, né? Porque o que vai fazer? Ficar fazendo aqui no meio de nós, simples mortais. Nós estamos aqui nos aperfeiçoando, né? Então, eu acho que não cabe muito o perfeito, não. E também porque o perfeito é muito chato, né? O perfeito você não pode nem encostar, né? Por isso, quando alguém fala assim, eu gostaria de encontrar alguém, eu falo, não vai vir pronto. As pessoas não vêm prontas, né? E alguém encontrou com alguém e disse assim, e aí, né? Como é que você está? Tem 20 anos que eu estou procurando a pessoa perfeita. E aí, achou? Achei. Mas ela estava procurando a pessoa perfeita, aí não deu, né? Porque nós estamos em obras. É, não há ninguém perfeito. Mas há uma plaquinha que a gente deveria andar com ela na frente. E essa diz respeito ainda mais diretamente à humanização. É a plaquinha escrito: diga que eu sou importante. Todos nós queremos ser importados pelo outro. Considerar o outro importante é importá-lo, trazê-lo para dentro, dar a ele a importância que ele realmente tem na nossa vida e na vida das outras pessoas que convivem com ele. Porque cada pessoa é importante para alguém, né? Ninguém caiu de paraquedas. Todos nós, com certeza, se for dada oportunidade a cada um de vocês, com certeza tem uma história linda, maravilhosa para contar, né? Todos nós temos uma história. Para chegarmos até aqui, foi uma história, né? Para estarmos no lugar onde estamos. Quantas coisas vivenciamos para chegar aonde chegamos, né? Então, a humanização, ela depende muito da forma como cada pessoa é considerada dentro da sua importância. Há dores, com certeza, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas valorize o outro, dê importância para o outro. E quando a gente descobre, especialmente, o que esse outro quer, e aqui eu quero trazer um conceito de ética muito interessante, muito aplicável dentro deste nosso tema, que ética é fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Mas a gente não pode parar aí, talvez ficasse incompleto, né? Se a gente dissesse fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem por você, porque, por exemplo, alguém diria assim: nossa, eu queria tanto receber uma festa de aniversário com balões, doces, salgados, e vai ser aniversário do fulano, vamos fazer um aniversário para ele? E aí a gente preparasse uma festa para o fulano. E no dia o fulano chegasse e todos nós numa sala de aula, por exemplo, né? Parabéns, bravo, surpresa. Aí o outro diria assim: olha, gente, eu sou muito sincero. Olha, desculpa, mas sim, eu sou muito sincero. Eu não gosto de festa. Aí alguém vai dizer: a Regina tinha dito que ética, um dos entendimentos de ética é fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Eu quero completar isso para que não fique um entendimento cindido. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem por você até que você descubra o que o outro gostaria que fizesse por ele.
Porque, veja bem, às vezes alguém diria assim, se cada um de vocês tivesse escrito uma das minhas qualidades em um papel, para mim teria muito mais valor. Aproveito para a gente falar um pouco sobre as linguagens de amor de cada pessoa, né? Segundo Gary Chapman, são 5 linguagens, né? Alguém prefere que seja reconhecido por palavras, por isso palavras de afirmação. Outras pessoas preferem que sejam reconhecidas com presentes, lembranças. Olha, fui viajar e me lembrei de você, então trouxe essa caneta para você, né? Outras pessoas preferem o toque, um abraço, não é? São pessoas muito do toque. Palavras de afirmação, presente, o toque, qualidade de tempo, né? Ou tempo de qualidade, aquela pessoa que quer que você dedique um tempo a ela, né? Aquela pessoa que quer ali que você fica ao lado dela, mesmo sem falar nada. E outra linguagem, a 5ª linguagem, que o Dr. Love fala, é atos de serviço. Aquela pessoa que é muito servil, muito prestativa, né? Que ela gosta assim, nossa, mas ninguém nem me serviu um copo de água, né? Que ela gosta de ser servida, ela quer ser servida. E neste sentido, por exemplo, é muito importante que a gente seja sensível para reconhecer de que forma o outro gostaria de ser reconhecido ou tratado, né? Recebi um casal, por exemplo, na minha clínica, em que ele chegou e ele disse assim, não aguento essa mulher, não. Eu disse, pois não, estou aqui para ajudá-los. Foi o seguinte, eu comprei um anel de brilhante e dei para ela. A senhora não gostaria de ganhar um anel de brilhante? Eu falei, faz da conta, né? Comprei um anel de brilhante e dei para ela. Sabe o que ela falou para mim? Ela disse assim, se você escrevesse num papel de pão, eu te amo, para mim tinha muito mais valor. Não dou conta disso, não. Eu disse, olha, vocês estão se amando, ambos, mas com linguagens diferentes. A linguagem dela é palavras de afirmação, ela precisa ouvir, tem gente que precisa ouvir. E a sua linguagem de amor é presente. Você achou que deu o anel, não precisava falar mais nada. Mas para ela, palavras de afirmação é importante. Quando a gente vai descobrindo, sendo sensível para saber o que o outro gostaria de receber, isso nos ajuda muito. Especialmente a nível de relacionamento nas empresas. E aí alguém diria assim, o que isso redunda em termos financeiros? Menos conflito, mais satisfação, trabalhar com pessoas satisfeitas, indubitavelmente o resultado, a produção, ela é muito melhor. A satisfação trabalha em favor da saúde. Pessoas satisfeitas adoecem menos. Pessoas que se sentem valorizadas e reconhecidas adoecem menos. Faço também uma observação em relação à questão da satisfação, até porque meu tempo está terminando, mas faço uma observação em termos da satisfação, né? Considerando que pessoas satisfeitas produzem melhor. O grande motivador, como disse Maslow na pirâmide das necessidades, ele fala dos fatores higiênicos e dos fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, por exemplo, o suprimento de água. Ninguém vai para uma empresa porque lá tem água. Mas se faltar água, há uma insatisfação muito grande. São chamados os fatores higiênicos, né? Então, ninguém vai para um lugar porque fala assim, não, lá a gente está coberto do sol e da chuva, por isso eu vou para essa empresa. Não, não é isso. Ou outra pessoa diria, eu vou lá por causa do salário, né? Isso é perigoso. Aliás, a pergunta não deva ser quanto eu vou ganhar, mas em que eu vou me transformar, né? Eu acho que a gente teria um outro momento aí para aprofundar nessa questão. Volto a dizer, não deixando de considerar a importância do financeiro, mas ele realmente não é o grande motivador. Não é. Até porque se assim o fosse, nossos deputados seriam as pessoas mais produtivas do mundo, né? Isso não é verdade. Mas qual então é o grande motivador? E aqui eu quero trazer com muita propriedade. O grande motivador
é o reconhecimento. Todas as pessoas querem ser reconhecidas, por isso a plaquinha da frente, diga que eu sou importante. Com certeza vocês já viram pessoas que disseram assim, olha, eu até não ganho muito lá não, mas eles têm um respeito por mim, mineiramente falando, né? Eu até não ganho muito não, mas eles me respeitam, né? Até mesmo em alguma fazenda, por exemplo, né? Fala assim, não, o que eu falo ali, o meu patrão me escuta, entendem? Ser respeitado, ser reconhecido nos seus valores, né? No seu esforço, no seu investimento, né? Então, existem algumas coisas que desumanizam, né? Quando nós deixamos de ouvir as pessoas, deixamos de fazer uma escuta em relação a elas, quando nós não damos a elas a voz, não damos a elas direito à voz, né? Mas também existem formas de humanizar. Quando a gente trata as pessoas pelo nome, é diferente da gente falar assim, ô coisinha, né? Ô vozinha, ô vozinho, ô bonitinha, ô bonitinho, né? Mas quando a gente trata as pessoas com a forma que elas preferem ser tratadas, né? Personalizando as pessoas, né? Então, nunca utilizando expressão como lindinho, bonitinho, coisinha, né? Não. Olhando nos olhos das pessoas, né? Roberto Carlos canta uma música que diz assim: olhos nos olhos, quero ver o que você faz, quero ver como suporta viver bem demais. né? Utilize uma linguagem clara, né? E não exclusivamente técnica. É cruel a gente ser somente técnico com o outro, né? Fale num tom que o outro possa ouvir. A palavra no tom alto, né? O outro vai se sentir agredido. E quando as pessoas gritam é porque os corações estão distantes. Tanto é que quando a gente está apaixonado, veja se não é assim, a gente fala um sussurro para o outro, né? Não é assim, gente. Esteja atento à comunicação não verbal, né, das pessoas, quando as pessoas se fecham para a relação, seja respeitoso, né, esteja atento ao toque, tem pessoa que prefere não ser tocada, por outro lado, tem pessoa que prefere ser tocada, né, ajude o outro a se sentir mais à vontade, sem constrangimento, e ouça o outro respeitosamente, aguarde o outro falar, escute o outro falar, né? Então, desenvolver essa escuta ativa é algo extremamente importante em todos os espaços, tá, gente? Eu espero que tenha conseguido me fazer entender, né? E estou aberta às perguntas de vocês, viu? Muito obrigado. Maravilha, muito obrigado, Regina, obrigado, Cecília. As apresentações de vocês foram incríveis e trouxe várias ideias, vários insights para a gente. Foi literalmente um show, né, Regina? A gente foi aqui pego de surpresa. E, além de psicóloga, professora, palestrante, também é cantora profissional. Olha só que legal, né? Muito bem. Pessoal, a gente abre agora um espaço para comentários, perguntas. Caso alguém tenha alguma pergunta ou queira fazer algum comentário, estamos com o espaço aberto. Tá? Se quiser também inclusive direcionar alguma pergunta específica, seja para a Regina ou para a Cecília, também fica à vontade. A Cecília fica aí até as 6h50, logo em seguida ela tem uma prova. Então, caso alguém tenha alguma pergunta para ela, aproveite o momento. Felipe. Boa noite, gente. Primeiramente, muito obrigado. Parabéns, Maria Regina, pela apresentação. Obrigado, Cecília. Parabéns também. Riquíssimo, importantíssimo. Não só a discussão, mas eu achei o material maravilhoso. Como o professor falou, a gente ainda teve uma pitadinha, além de conteúdos super importantes, uma pitadinha de arte ainda. Parabéns pela voz, muito bonita. E eu queria só tocar num ponto
que é o seguinte, que você falou uma coisa muito legal, Maria Regina, de como as pessoas, às vezes, que estão no poder também sofrem, né? E como que, às vezes, essas pessoas são esquecidas. Se você diria que existe alguma estratégia, eu sei que não tem receita de bolo, né? Mas se você diria que existe alguma estratégia que uma empresa ou que um ambiente de trabalho pode usar para que essas pessoas também sejam vistas pelos seus funcionários, né? Pelos seus pessoas que estão abaixo, vamos dizer assim, que não estão na linha de poder. Ou como que você acha que isso pode ser tratado com essas pessoas para que não fique aquela coisa, o meu chefe eu não preciso olhar, o cara está lá em cima, o meu chefe está sempre feliz. Como que a gente pode tentar abordar isso, trazer esse tipo de reflexão para os membros da empresa, né? Se você tem alguma sugestão, se você imagina alguma coisa do tipo, sabe? Obrigado, viu, gente? Maravilhoso. Obrigado pela sua pergunta, né? E faz muito sentido, mas veja bem, algumas falas, elas podem ser importantes neste sentido. Por exemplo, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Para que não haja esse entendimento mesmo que você falou. Porque se houver um entendimento de que não, o cara está lá em cima, o cara só está numa boa, né? Mas cada um realmente sabe a dor e a delícia de ser o que é. Há vantagens e desvantagens em cada posição que você está. Cada um paga um preço. Vida é paga de preço, indubitavelmente. E cada um paga o preço. Alguém, se não se dispõe a pagar preço, também não alcança. Estarmos aqui é uma paga de preço ou não? Porque a gente poderia estar no monte, todos nós, com certeza, teríamos um monte de outras coisas para fazer, né? Mas optamos por estar aqui. Isso é uma paga de preço, né? E também, mesmo uma orientação para quem ocupa esse lugar, também de, em algum momento, falar um pouco das suas fragilidades. Porque, às vezes, eu alimento essa postura no outro, né? De que eu sou chefe, chefe não tem dor, chefe não cansa, chefe não chora. Eu tenho dito que o forte chora, o forte sofre, o forte sente, mas tem uma coisa, o forte não desiste, né? Eu estou dizendo de plena desistência. Né? Então, porque às vezes quem alimenta essa postura é exatamente quem está sofrendo a consequência dela. Então, que em algum momento eu fale sobre mim, eu me coloque também enquanto pessoa, né? Isso é muito importante. Todo líder, né? Todo bom líder, ele precisa ter esse lado também, né? Que é o lado humano, trazer também o lado humano dele, porque senão ele vai ser visto só pelo resultado, como eu disse, né? Não vai ser visto pela presença, né? Eu só te quero enquanto você der resultado, enquanto você, né? Trouxer resposta, resultado. A sua presença não é importante. Muito obrigado. Eu que agradeço. Cris? Bom, eu queria dizer que, assim, para mim foi uma surpresa muito linda estar aqui com você, assistindo sua palestra. Me identifiquei total com você, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Né? Gostei várias coisas. Estou tentando chegar lá. E me identifiquei várias coisas que você falou, mas uma delas, que eu gostei muito que você disse que a gente faça para mim o que eu queria, faça para o outro o que eu queria que fizesse para mim. Isso, no entendimento de ética. Aí você completou, até saber o que o outro quer. Exato. Né? Eu achei assim, eu sempre tento seguir essa aí de faça para mim, mas até então não tinha pensado dessa forma, igual você falou, e o até saber o que o outro quer. Porque cada um tem a sua singularidade. E a gente nunca sabe, né, o que o outro quer, senão a gente perguntar. Então, eu fiquei pensando, nas empresas, né, que tem aquele sistema meio patriarcal ainda, né? Sim, que ainda sim. A administração é muito patriarcal. Sim. Como fazer para saber o que o outro quer realmente? Ter respeito pelo outro, né, o que ele quer. Sim.
Sim, Cris, não tenha medo de perguntar. Sábio não é quem tem todas as respostas, mas quem sabe fazer bem as perguntas. Então, por exemplo, se alguém vai comprar uma camiseta, eu vou trazer um exemplo, né, numa empresa, numa loja, alguém vai chegar e alguém vai falar assim, eu quero uma camiseta preta. Outra pessoa, aí quem está atendendo vai falar assim, olha, mas nós temos a azul, a branca está maravilhosa, a rosa está perfeita. O outro vai dizer, eu quero uma camiseta preta. Outra pessoa vai dizer assim, gente, eu gosto de ir lá porque eles descem as prateleiras todas para mim. O que o outro quer? Nós precisamos desenvolver a sensibilidade de perceber e a habilidade de perguntar. Então, eu posso perguntar, você não gostaria de ver outras cores também? Nós temos cores maravilhosas. Não, eu quero só a preta mesmo. Eu pergunto para o outro. Isso é uma atitude de respeito ao outro em todos os aspectos. Uma atitude de respeito, uma atitude de sabedoria, de discernimento, né? Então, é muito importante desenvolver esse hábito de perguntar. Olha, vou trazer para uma outra área, na própria sexualidade. Às vezes, eu não pergunto para o outro o que o outro quer. Eu não dou a oportunidade do outro falar. E aí eu disse que eu não me encontrei. Mas por quê? Porque eu não perguntei. Como é importante a gente desenvolver essa habilidade de perguntar. Grandes pessoas, grandes profissionais, são grandes perguntadores. Quem pergunta, alcança, chega exatamente aonde ele precisa chegar. Então, desenvolver essa habilidade de perguntar e também de escutar. Sem medo. Obrigada, Maria. Eu que agradeço. Cecília? Pessoal, eu só vou pedir licença, agradecer pela roda de conversa, porque eu vou ter que ir rapidinho fazer minha prova, porque o professor já começou a aplicar, que eu tô vendo aqui no grupo, e aí eu vou sair correndo para ir lá, tá? Muito obrigada, Maria Regina. Foi Parabéns, ótimo. Cecília. Muito obrigada Parabéns, de verdade. Eu que te Obrigada. agradeço. Obrigado, Cecília. Tchauzinho. Tchauzinho, Cecília. Muito obrigado. Parabéns. Rafael? Oi, professora. Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. E você? Saudades. Eu também. Professora, quando eu te conheci, você lecionava e agora a senhora é gestora, né, do curso Estou. da Uniúb, isso. Sim. E eu queria saber, assim, quais foram seus desafios nesse sentido? Dessa mudança, assim, a percepção que você teve disso, como que foi essa experiência, como que está sendo? Ah, sim. Só um comentário antes da Regina responder, explicar para os demais participantes que não sabem. Quem trouxe a Regina foi o Rafael, né? Foi ele que fez essa ponte aí para nós. Ele foi aluno da Regina anteriormente, quando ele fez o curso de psicologia, não foi isso, Rafael? Então, Foi ela, a professora. Ele faz o curso de gestão dele, que a gente convidou a Regina, e foi ótimo, né? Foi assim, então, obrigado, Rafael, por ter feito essa ponte aí para nós. Obrigado mais uma vez pelo convite, confiança, viu, Rafael? Né? Mas olha, realmente, na minha prática, hoje, enquanto gestora do curso de psicologia, é um curso robusto, né? A Universidade de Uberaba é uma universidade com mais de alunos, no modo geral, de 40 mil alunos. Então, é uma universidade grande, um curso de psicologia robusto, né? E uma das coisas, Rafael, né, quando eu estou dizendo aqui de dar importância a cada pessoa, de importar-se com ela, com cada pessoa que fala, esta é uma prática minha na gestão. Né? Eu costumo dizer assim, nenhuma pessoa, eu posso dizer sem medo de errar, que tenha me procurado, eu deixei de ouvi-la, não só de ouvir é um ato biológico, de escutá-la, por isso que eu estou falando de desenvolver a escuta, de escutar com atenção o que essa pessoa precisa, até para fazer o que eu acabei de dizer para a Cris, né? Para eu compreender o que ela quer, porque às vezes o que ela quer eu até não posso proporcionar, mas eu posso escutar. Uma coisa
é um não tácito, outra coisa é um não compreendido. Por isso que nós colocamos aí. As pessoas poderão esquecer o que você fez. As pessoas poderão até esquecer o que você falou, mas nunca se esquecerão como você as fez sentir. Eu posso dizer um não, né? Mas eu vou dizer um não com o pesar, junto com o outro, sentindo, sendo empático com o outro. Porque uma coisa é dizer assim, não, porque a legislação não deixa. Outra coisa é dizer assim, eu não posso. Não é bom que seja assim. O outro, ele receberá este não, e muitas das vezes eu nem preciso dizer o não, quando eu falo, a legislação não tem abertura para isso, né? Então, o outro compreende melhor. Então, eu procuro, dentro das possibilidades, fazer essa escuta em relação às pessoas. É fácil? Não. Fazer pausas é um desafio, né? Porque são muitas demandas. Imagina quantas demandas, né? Mas essa escuta, ela precisa existir. Dar importância a cada pessoa que fala. Cada uma delas que fala e a cada uma delas que procura. É isso. É a plaquinha da frente. Diga que eu sou importante, né? Acredito que Obrigado, seja isso. professor. Eu que agradeço muito, viu? Mais uma vez. Muito bem. Como nós não temos mais perguntas, então nós vamos encerrar. Mais uma vez, gostaríamos de te agradecer demais, Regina, foi ótimo. Você Eu foi que agradeço. várias reflexões, né, em vários sentidos, não só no sentido profissional da gestão humanizada, mas o mais importante, no sentido humano da gestão. Então, foi um momento muito rico e tenho certeza que agregou muito para cada um que pôde participar dessa roda de conversa. Que bom. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, viu, a todos. Pessoal, um aviso importante para quem está presente: a gente vai emitir o certificado de participação durante essa semana. Então, até o final da semana, até sexta-feira, você deve receber o e-mail através do Simpla. A gente está finalizando a gravação, então, dessa reunião. Ela vai ficar disponível. A gente vai enviar, assim que ela estiver já disponível, a gente vai enviar para vocês o link. E aí, caso vocês queiram compartilhar com outras pessoas, vai ficar, né, disponível para vocês. Essa roda de conversa é a segunda de várias que a gente pretende organizar ainda no próximo semestre. Então, a gente já vai caminhando aí para o final do ano, né? Essa semana mesmo a gente ainda já entra em dezembro. Então, a gente já começa aí a preparar para o Natal, férias. A partir do ano que vem, a gente deve retomar as atividades e, consequentemente, retomar as rodas de conversa. Por isso, já fiquem atentas e atentos aí para as próximas que a gente vai ter. No mais, a gente gostaria de agradecer a presença de todo mundo, né, e desejar aí sucesso para cada um de vocês em suas trajetórias. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigada, tchauzinho, pessoal. Obrigada.